Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e cumprimento naturalmente os representantes deste programa operacional, agradecendo a apresentação. Eu iria começar por duas perguntas. A primeira é a seguinte: digamos, naturalmente nestas audições nós procuramos fazer o trabalho de casa e apercebi-me que só temos ainda relatório de execução do ano 2021 e, portanto, a primeira pergunta é qual é o timing para se terminar os relatórios, porque é que não há ainda o de 2022, está no prazo, se não está, e digamos isto no âmbito de nosso trabalho. Uma segunda pergunta que me apercebi dos dados do relatório de 2021, mas que vocês aqui também enfatizaram bastante, mas que admito que a partir de determinada altura, não sei se isto é um sucesso, se é um problema, e que tem a ver com a questão da igualdade de género, mas nós olhamos para as pessoas abrangidas e há uma disparidade muito grande entre as ações sobre mulheres e as ações sobre homens. Ou seja, temos aqui números de 66-34, 2/3, 1/3. Digamos, sendo isto um programa de inclusão social e emprego, isto pode ser um indicativo que, de facto, continua a haver uma grande desigualdade, e julgo que é um indicativo, mas também pode ser um indicativo que não estamos a conseguir corrigir essa situação. Porque, de facto, dos eixos, o eixo 3, estamos a falar de participação de 2/3 de mulheres, 1/3 de homens. Portanto, o que é que isto significa? Esta desigualdade existe na sociedade, eu julgo quanto a isso não temos dúvidas, mas com esta grandeza, porque subsiste de tal maneira. E julgo que essa é a pergunta que temos que começar a fazer, porque depois de tantos anos de fundo, de uma sociedade que julgo que evoluiu significativamente, todos estamos contentes com isto, mas depois quando quantificamos isto nos números, isto é um problema. Terceira pergunta, e baseio-me no vosso relatório, e tem a ver com isto. Vocês tinham uma indicação muito direta de que havia um problema sério de recursos humanos no programa. E atendendo a todas as burocracias, todos os relatórios, todas as avaliações, diziam a determinada altura, refiro-me ao relatório de 2021, que era o último que eu tinha, que seria difícil cumprir com os níveis de qualidade adequados com este problema de recursos humanos. E, portanto, a pergunta que tenho que fazer naturalmente é: a situação evoluiu, porque já estamos em 2023, parece-me, pelos dados de execução, pela realização, que não vamos ter problemas com a execução total do fundo, mas se o problema existe, isto pode, de alguma forma, pôr em causa a qualidade, pode não pôr, digamos, qual é o ponto da situação hoje do programa, até porque estamos a encerrar um, estamos a iniciar outro, e é muito importante que o que correu menos bem num programa, e muitas vezes nós só descobrimos, só percebemos o que corre menos bem depois da experiência de fazer, só quem não faz é que não tem estas dificuldades, e isso fosse melhorado para efeitos futuros. Refiro-me agora aos jovens e aos estágios. A determinada altura, no relatório de 2021, eu vou ler até a frase, porque a frase de alguma forma me preocupa. Diz maior eficácia das medidas de estágios. Não creio que não é importante, o ponto é importante a frase. Revelando uma estratégia muito eficaz para conter a taxa de desemprego jovem. E isto é uma discussão, eu acho que objetivamente temos que ter, porque com aspectos positivos e aspectos negativos as circunstâncias mudaram muito rapidamente. Se em 2011 nós tínhamos muita dificuldade em incluir no mercado de trabalho os jovens, porque havia um grande desemprego, e sobretudo os jovens licenciados, e nessa perspectiva os estágios foram uma medida decisiva, nós em 10, 12 anos, evoluímos para uma situação onde, aparentemente, o maior problema de Portugal é a falta de mão de obra qualificada, o que significa que teríamos muita capacidade para absorver no mercado de trabalho os jovens licenciados, com mestrado, pelo menos,
mas também dos jovens no final de outros percursos formativos que não no final do ensino superior. E, portanto, a pergunta é se podemos manter o programa nos mesmos moldes na medida em que a situação mudou radicalmente. E a terminar toda esta frase, revelando uma medida muito eficaz para conter o desemprego jovem, é algo que me preocupa um pouco. Porquê? Porque os estágios não podem ser uma medida para conter o desemprego. Os estágios deviam ser uma medida para incentivar a entrada no mercado de trabalho e, a partir daí, ser uma medida de formação, um apoio inicial para uma carreira de sucesso e para um percurso profissional. Peço-lhe se consegue dissecar um bocadinho esta afirmação, por um ponto, e um segundo ponto que me parece muito importante, e isto é um bocadinho mais transversal, não é apenas para os jovens, é uma outra crítica que se faz a estes programas de inclusão social, é que a partir de determinada altura parece que as pessoas, e principalmente aquelas mais debilitadas em termos de inclusão social, se transformaram em profissionais frequentadores de algumas destas medidas. E, digamos, os números de 1,5 milhão de pessoas que frequentam estes cursos, não é este número final, mas outros números, de alguma forma, se não dissecados, podem dar a entender isto, porque 1,5 milhão é um número muito significativo. E, portanto, o que eu perguntava à senhora doutora, e imagino que seja doutora, era se este raciocínio tem alguma validade, não tem. No caso de ter, que medidas é que vocês estão a implementar para contrariar, digamos, de alguma forma isto é um sinal de insucesso, se as pessoas estão frequentemente a frequentar cursos de formação e não conseguem uma inserção no mercado de trabalho de forma mais profícua, alguma coisa está a funcionar. Para terminar. Que avaliação é que faz dessa situação? E com isto terminava, Sr. Presidente. Muito obrigado.